Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcial Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Chegamos à sexta-feira e vamos rever alguns pontos importantes do nosso estudo esta semana. Mas eu não vou fazer um resumo completo porque eu quero abordar ainda neste vídeo a história de Raabe e como eu e você podemos aprender com ela sobre fazer bons investimentos no céu. E se você não ficar satisfeito com o resumo de hoje, eu te convido a voltar lá no sábado e rever todos os vídeos desta semana. E antes de irmos para o vídeo de hoje, eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço para o Marcos França, o Rodrigo Fraga, a Regiane Matos, também o Roberto Dáfara e a Patrícia Francisco. Muito obrigado por vocês estarem aqui todos os dias em nosso canal, assistindo um pouquinho deste conteúdo e compartilhando, deixando o curtir no vídeo e também comentando ao final dele. Aproveita, se você já faz isso e ainda não está inscrito, se inscreve no canal, deixa o curtir. O curtir é muito importante. Você mesmo não inscrito deve deixar aqui o curtir todos os dias assim que você terminar de assistir ao conteúdo aqui no canal Vocacionados. Para você que está chegando aqui agora, sinta-se bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Se você quer que eu ore por você, deixe na descrição do vídeo. É muito importante orarmos uns pelos outros, mas saiba, a partir do momento que você faz um pedido de oração aqui no comentário, você tem por obrigação orar por mim, pelo canal Vocacionados, por minha esposa e filhos. Agora eu rodo a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia, nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Romanos 10, versículo 16. Chegou o momento do nosso resumo. E ao final de cada semana, em condições normais, esse resumo busca extrair os pontos principais do conteúdo que visitamos na Palavra de Deus nestes dias, para assim entender como ser um fiel depositante no banco do céu, onde, pela fé, devemos juntar tesouros. E o versículo escolhido para iniciar esta jornada foi o que registrou as palavras de Jesus na parábola dos servos fiéis, lá em Mateus 25, onde o Senhor Jesus faz o seguinte alerta. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas o que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Mateus 25, versículo 29. Foi a partir deste versículo que fomos conduzidos pela Bíblia a revisitar as histórias dos filhos de Deus que, à sua época, foram convocados por ele a juntar tesouros no céu por meio de uma vida relacional com Deus eterno, o honrando com ações de graças, dízimos e ofertas, sempre movidos pela fé. As histórias dos personagens Noé, Abraão, Ló, Jacó e Moisés ensinaram o quanto agir por fé faz a diferença entre ter ou não dividendos a receber no final da nossa vida. De Noé entendemos que ele achou graça diante de Deus, o que significou dar à sua vida um novo sentido, a tudo o que ele possuía e cria no instante em que ele aceitou o convite de Deus. Os objetivos pelos quais ele lutava antes do diálogo com Deus deixou de ser relevantes e ele não poupou esforços para seguir à risca o novo plano de Deus para ele. De Abraão, aprendemos que ele se tornou o pai da fé de todos aqueles que desejam ser fiéis ao Deus Todo-Poderoso. Mas, para alcançar este resultado, ele trocou a certeza das riquezas deste mundo em prol de outra no céu. A sua decisão se tornou exemplo da genuína fé em Deus que vem seguida de ações de graças para abençoar o próximo. Já com Ló, observamos os resultados colhidos por quem não juntou tesouro no banco do céu. À medida que o brilho das cidades de Sodoma e Gomorra iam atraindo ele, reforçava assim a sua escolha feita com olhar neste mundo e, no fim, ele não ganhou nada. Ao contrário, perdeu tudo o que tinha, sua esposa, filhos e sua dignidade. Com a história de Jacó, encontramos um filho de Deus que ansiava pelos dividendos do céu, levando ele a trapacear para consegui-los antes do tempo, e este acesso assim não poderia lhe dar as bênçãos prometidas. Sua estratégia, orquestrada por sua mãe, acabou por destabilizar o seu lar e o impediu de conviver em paz com sua família por 20 anos. Mas depois do pecado, ele fez o que estava ao seu alcance na tentativa de contornar os danos. Pediu então assim perdão a Deus.
Este o perdoou, mas não tinha como o livrar dos frutos por sua malfadada escolha. Seu melhor ensinamento foi que atos bem pensados ou não têm consequências. Na história de Moisés, temos o exemplo do homem que estava preparado para herdar as glórias e honras do mundo e recusou, virando as costas para as honrarias transitórias do mundo, esperando receber de Deus as promessas feitas a Abraão, mesmo que, a partir da sua escolha, o Senhor apontasse para uma jornada longa e penosa. Contudo, encerrar este ciclo de estudos sem abordar a lição de fé de Raabe deixaria uma lacuna sobre como juntar tesouros nos céus apenas crendo na verdade que chega por nós pelo ouvir. Raabe foi a precursora das palavras ditas por Jesus lá em Lucas, quando ele afirmou: ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Lucas 11, versículo 28. Sua história reforça a ideia central de que fidelidade está profundamente ligada à adoração e não ao dinheiro que devolvemos em formas de dízimos e ofertas. Sem contar que ela e sua família foram os únicos sobreviventes de uma cidade que Deus havia entregue nas mãos de Josué e dos seus homens. A pergunta feita pelo profeta Isaías anos depois da conquista de Jericó já havia encontrado resposta no coração de Raabe. Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte? Isaías 53, verso 1. Ela representa as primícias daqueles que creem sem ver. O Deus que inspirou Isaías a escrever estas palavras afirmou para o discípulo Tomé: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. João 20, versículo 29. O encontro dos espias com Raabe foi cercado por muitas expectativas. Do lado dos espias hebreus, eles procuravam identificar os possíveis pontos falhos na segurança da cidade, a fim de tornar a conquista de Jericó menos penosa e ainda assim sem levantar suspeitas para o real motivo da sua visita. Do lado de Raabe, as notícias sobre o povo que caminhava na direção da cidade não eram favoráveis para Jericó. Ao observar aquela dupla ali na sua casa, ela sabia que se tratava de representantes do povo hebreu e que o Deus deles havia operado grandes maravilhas a ponto de libertá-los do Egito e conduzir o povo a passar por entre o Mar Vermelho em terra seca. As primeiras palavras para os espias deixam claro que ela tinha consciência do que estava para acontecer com a cidade. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus supremo em cima do céu e embaixo da terra. Josué capítulo 2, versículo 9 e versículo 11. Você consegue compreender aqui a confissão de fé por trás das palavras de Raabe? Ela começa o diálogo afirmando que não havia nada a fazer contra o avanço dos hebreus sobre a cidade de Jericó, pois sei que o Senhor lhes deu esta terra. Suas palavras vinham de quem já se sentia derrotada. Mas não eram palavras de quem estava triste pelos acontecimentos que estavam para acontecer. Eram palavras que demonstravam tremor e temor pelo Deus dos hebreus. O medo do povo era porque não havia o que fazer para mudar o trágico desfecho que se aproximava, porque o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima do céu e embaixo da terra. A tradição oral levou a Jericó a mensagem de um Deus todo-poderoso que estava agindo em favor dos hebreus, que haviam sido escravos no Egito por mais de 400 anos. E as notícias que chegavam eram assombrosas. Histórias sobre pragas terríveis, a morte do faraó e do seu exército nas águas do Mar Vermelho, as nuvens que acompanhavam o cortejo durante o dia e a coluna de fogo que parava sobre o acampamento à noite, criavam no imaginário de cada habitante de Jericó um cenário incomum e, de certa forma, assustador. Baal, Aserá, Mote, Anat e Camus, deuses que eles adoravam, não haviam operado nem mesmo 1/5 de tudo o que o Deus dos hebreus havia concluído nos últimos 40 anos. E a notícia de um Deus vibrante que atuava para favorecer os seus adoradores começou a conquistar o coração de Raabe.
Aquela jovem mulher, que talvez não tivesse ali atingido os seus 40 anos, foi sendo conquistado pelo que ela ouvia dos hóspedes que frequentavam a sua hospedaria sobre os feitos miraculosos do Deus dos Hebreus. O Deus Eu Sou, sua casa no muro da cidade, além de hospedaria. Por isso que encontramos ali os espias pousando naquela casa. Também funcionava como um prostíbulo. Mas a sua vida desregrada e sem Deus não impediu Raabe de demonstrar uma fé genuína. Foi a sua fé que a salvou da morte à espada pelo exército hebreu depois que os muros ruíram. A sua fé em Deus, que veio pelo ouvir, a fez usar de misericórdia com os espias. Ela já havia entregado o seu coração ao Senhor Deus de Israel e sem ter acesso às palavras de Moisés, e ali já abençoava a quem encontrava. Ela começou abençoando os espias e depois levou esta bênção para os seus pais, irmãos e irmãs. E a sua casa, que um dia foi antro de perversidades e práticas imorais, tornou-se como uma cidade de refúgio, e ninguém que estava ali dentro dela pereceu quando os muros caíram, e somente a casa da antiga meretriz, onde estava pendurado o fio escarlate na janela, permaneceu de pé. E naquele dia, cerca de 3.000 pessoas morreram em Jericó, segundo estimativas feitas por eruditos. Mas Raabe foi salva pela graça de Deus, mediante a ação do Eterno em resposta à sua fé que veio pelo ouvir. E em qual momento, depois que os espias saíram pela janela da sua casa, pendurados pelo fio escarlate, ela devolveu o dízimo? Quanto ela levou em dinheiro para a sala do tesouro na casa de Deus? Nada. Em nenhum momento ela ofertou dinheiro ao Senhor. E quer saber o porquê? Porque o mais importante, ela já havia ofertado o seu coração. A Bíblia diz: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Salmo 51, versículo 17. Eu rogo a Deus para que você tenha entendido como juntar tesouros no céu, com o coração disposto a servir a Deus, o honrando e o adorando com tudo o que você tem, até mesmo com os dízimos e as ofertas. Pense nisso, leia a sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva no canal, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.